apóstolo Jonathan, ele vai trazer a palavra nessa noite. Deixa o Senhor tocar no teu coração. Abra o teu coração e deixa Deus agir em você. Amém? Amém, irmãos. A paz. Confesso a vocês que eu nunca tinha pregado 2 mensagens no mesmo dia, logo em seguida. É um desafio. Amém? E bom é que Deus deu uma para cá e outra para lá. Aleluia. Essa noite eu queria falar com os irmãos a respeito de caminhar com Cristo. Quando a gente caminha com Cristo, a gente tem um desafio. A gente o conhece, caminha, tem intenções e às vezes a gente já até sabe o que Jesus vai fazer. Sabia, irmão? A gente diz: Jesus, faz isso. Sim ou não? Faz isso outro. E de repente a gente se frustra, porque Ele é o Senhor e não é a gente. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. A epígrafe do texto diz: a pesca maravilhosa. Os primeiros discípulos. Amém? Os primeiros. Glória a Deus. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Sentou-se e ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar, lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tuas palavras lançaremos as redes. Deixa eu te falar uma coisa. Simão Pedro achava que entendia de pesca, mas ele esqueceu que Jesus entendia de criação. Jesus tem toda a autoridade. Ainda que Simão Pedro tivesse conhecimento, técnica, não é que nem hoje um pescador. Naquela época era um empresário. Uma família sobrevivia por meio da pesca. Amém? Mas por que eu estou lendo esse texto? Para você saber de onde Jesus tirou Simão Pedro. Diga: da pesca. Onde ele estava? Pescando. Aí Jesus olha para ele e diz: olha, eu vou te chamar e te fazer pescador de homens. Sim ou não? Amém? Então ele parou de pescar. Foi isso? Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Pedrão parou de pescar. Aleluia. A partir do verso 26 diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, o abençoou e o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei isto, é o meu corpo. Então ele tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, para perdão dos pecados. Digo-vos que desta hora em diante
não beberei deste fruto de vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Cantaram um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: Todos vós, esta noite me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho dispersarão. Depois da ressurreição, porém, irei adiante de vós para a Galileia. O que Jesus estava falando? Todos vão me abandonar. Não, pastor, o importante é conhecer Jesus, caminhar com Jesus e conhecer Jesus. Não é assim? Sabe quanto tempo os discípulos caminharam com Jesus? 3 anos. É pouco tempo ou é muito tempo, irmãos? Mas deixa eu te contar mais uma coisa. A Bíblia diz que se escrevesse a quantidade de sinais e milagres que Jesus fez em vida, não caberia em livros. É muita coisa, não é? Não, porque a gente diz: se alguém vê, se converte. Se for tocado, se converte. Não é assim que a gente fala? Mas esse homem, em especial Pedro, viu tudo isso. E aí agora, Jesus fala algo para ele. E olha o que ele responde. Pedro lhe disse: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Você acha que Pedro estava mentindo, irmãos? Eu não tenho dúvida que naquele momento ele tinha consciência que ele jamais abandonaria. Porque era assim que ele enxergava aquela situação. Estou contigo e não abro mão. Mas qual era a expectativa que ele tinha de Cristo? Não sei. Lá no verso 49. 47. Enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varas, enviada pelos principais sacerdotes e pelos líderes religiosos do povo. O seu traidor dera-lhe um sinal, dizendo: o que eu beijar, este é, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: eu te saúdo, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Então, aproximando-se ele, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Irmãos, chega uma comitiva de soldados. E o que Pedro faz? Vai para o embate. Ele não disse que ia morrer? E ele agiu como? Sim ou não? Porém, aleluia. Então Jesus lhe disse: guarda a tua espada, pois todos os que usarem de espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e ele mandaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Pastor, não estou entendendo. Pedro disse que lutaria por Jesus. Mas e quem disse que Jesus queria que ele lutasse por ele?
Jesus chamou-nos para seguir Jesus. Jesus nos chamou para confiar nele, não para controlar, não para dirigir. Pedro tinha concepções do mundo, que fez com que ele tomasse decisões. O que me chama a atenção é que Pedro caminhou 3 anos com Jesus, e Jesus nunca pediu para ele tirar a espada. Algumas vezes, nós queremos que as pessoas mudem para se sentirem aceitas no grupo. Crente não faz isso, quando na verdade a espada tem que sair do coração. Quem está me entendendo? Jesus não tirou a espada, e ele estava com a espada. Arrancou a orelha de Malcolm, e Jesus a colou, se é que isso dá. Aleluia. Mas sabe, irmãos, lá no verso 35, disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, nunca, 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 nunca te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. No verso 69, Pedro estava sentado fora do pátio. Aproximou-se dele uma criada e lhe disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu? Pedro, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Quem é o Galileu? Será que ele era bipolar? Aonde está a tua confiança? Em como você enxerga o mundo? Ou na espada? Alguns estão na conta bancária, na previdência privada. Alguns ainda no INSS. Tem uns que é na academia, irmão. Outros é na comida. Aleluia, mas eu me glorieio em confiar no Senhor. Aonde está a tua confiança? Pedro disse: eu não vou te negar. E Pedro era um homem porreta, irmão. Eu não sei você, mas ele foi o único que andou sobre as águas. O cara, ele era tupetudo. Ele era um homem de fibra. Inclusive, quando disseram: vão te trair, ele disse: eu não. E já colou no que ele achava que também não ia trair o amado. Quem será que vai ser, hein? Mas eu não. Sei que tu também não. Muitas vezes nós estamos caminhando com Jesus e estamos nos apoiando em nós, na nossa performance, na nossa atitude, na nossa caminhada com Cristo. Já vi de tudo. Quantas curas, quantos milagres. Quantas vezes eu li a Bíblia? Não, só mais um culto. Eu não sei você, irmão, mas toda vez que eu prego me dá mijadeira. Porque eu não consigo confiar naquilo que eu aprendi. Porque eu não consigo enxergar o teu coração. Mas eu sei que Ele consegue. E eu sei que Ele sabe o que você necessita, porque Ele é o pão da vida. Ele é a fonte que nunca cessa. Eu sou só o pó, vou passar. Mas as palavras dele não vão passar.
E ele disse: todos vão dispersar. Pedro foi arrogante? Não, foi natural, porque ele era um homem de fibra. Abra sua Bíblia em João capítulo 16, verso 12. Aleluia. Jesus faz a promessa do Espírito Santo como aquele que era o Espírito da verdade, que ia guiar, ia conduzir, que ia trazer a revelação daquilo que ele fez, e não ia falar de si, mas ia falar do que Jesus fez, e da obra feita na cruz, e daquilo que iria acontecer após a cruz. Porém, Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar. Agora, nesse momento, Jesus não tinha morrido, eles estavam ainda em condenação, distantes de Deus. Havia um abismo. E o que separava eles de Deus? O pecado, a justiça própria, o estabelecimento e a confiança na espada. Faltava submissão de fato. Aleluia. Esse texto é lindo, é maravilhoso. Eu amo pregar esse texto, mas hoje eu não vou pregar sobre ele. Eu quero que você perceba que Jesus disse para eles que eles realmente necessitavam de mais informação, mas eles não estavam prontos. Você entendeu isso? Espera aí, quer dizer que o problema era o pregador? Irmão, Jesus é um pregador ruim? O problema era o quê? O tempo. Não era tempo de revelação, porque a revelação viria pelo Espírito da verdade. Após a consumação, após a morte e a ressurreição. Mas a revelação vem de Deus, não do homem. Porque ainda que tu busque, que tu corra, que tu queira conhecer e ver Deus, se Ele não se fizer achado de ti, tu nunca vai ver. Nunca. Por isso que Ele diz que Ele resiste ao soberbo e confunde os sábios, mas dá aos que não são. Aleluia. Aleluia. Mas olha que interessante lá em João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho, para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a luz verdadeira que ilumina a todos os homens. Estava vindo ao mundo. A palavra luz significa conhecimento. Amém, irmãos? Iluminação significa sair da ignorância. Então João, o Batista, não era o conhecimento de Deus, mas ele falava dele. Ele não tinha a missão de converter, mas falava de arrependimento para que houvesse conversão.
Amém, irmãos? Estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Espera aí, Jesus estava no mundo, mas ninguém o conheceu, ninguém o reconheceu de fato, ninguém teve comunhão, relacionamento. Pastor, mas os discípulos andaram com ele. Aleluia. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Pergunto a vocês, os 12 eram ou não eram judeus? E o texto diz, eles não o conheceram. Eu gosto de trocar por reconhecer, aceitar. Aleluia. No entanto, a todos os que o receberam, aquele que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos, nascido não do sangue, não é da obra humana, amém, irmãos? Nem da vontade da carne, mas de Deus. Todo conhecimento e toda a boa dádiva vem do Senhor, mas Deus não invade. Aleluia. O Verbo se fez carne e habitou entre vós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testifica a respeito dele e afirma, este é aquele em quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi o primeiro do que eu. Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Por onde veio a verdade e a graça? Por meio de Jesus Cristo. Mas a lei veio por Moisés. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Quem está revelando o coração de Deus? Primeiro foi Jesus. E agora o Espírito Santo está revelando Jesus. Amém? Mateus capítulo 16, novamente. Irmão, você não tem noção como eu gosto de ir para lá e para cá, viu? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Respondeu-lhe um deles dizendo: João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhe eles. Jesus olha para os discípulos e pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Pensa comigo, caminharam 3 anos com Jesus, e Jesus de repente pergunta: quem eu sou? 3 anos dá para conhecer alguém, irmão? E eu não estou falando de 3 anos só de ir na casa da pessoa, não. É de caminhar junto, dormir junto, comer junto e estar de fato junto. Dá para conhecer, não dá? Comer o sal junto, comeram ou não comeram? Comeram, irmão. Aleluia. Aleluia. Verso 15. Perguntou ele a vós: quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, mais uma vez, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo significa o ungido. De repente, Pedrão,
o discípulo forte, o mesmo que puxou a espada, tem uma revelação, fala algo preciso: tu és o ungido, mas aquilo não é verdade ainda para ele, porque senão ele não tinha feito o que fez. Não adianta simplesmente conhecer só de falar, tem que ser real, tem que confiar de verdade, tem que se submeter ao pastoreio de verdade. E de repente Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pastor, então o Espírito Santo trouxe essa informação para ele? Sim. Sim. Mas não era uma revelação fixa. João Batista pregou sobre Jesus, o céu se abriu, viu a pomba, e ele disse: esse é o Filho de Deus. Quando ele está na cadeia, de repente ele fala: vê se é ele mesmo. Estranho, né? Parece que eles eram meio bipolar, não parece? Não é, irmãos. Não é. Porque se você olhar para a circunstância e simplesmente racionalizar sobre algo, a tua razão vai te roubar. O ministério que foi feito na cruz chama-se o ministério da reconciliação, a conexão do homem para com Deus, o religar de Deus para com o homem. Nova criatura é o homem. Foram feitas novas todas as coisas. Nicodemos, tem que nascer de novo, Nicodemos. O cara conhecia de tudo da Torá, mas o homem espiritual estava morto, longe de Deus, oscilando na sua razão e na sua emoção, limitado àquilo que chegava a ele. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está querendo dizer para você. Eu acho interessante o texto de Ezequiel que diz: entra no rio. Alguns querem ficar na beirinha, brincando na água, mas com o pé firme, controlando as coisas. Alguns querem entrar mais um pouco, mas ainda tendo segurança, meio para Deus e meio para mim. Alguns vão perder o controle e vão deixar o rio levar, porque aqueles que são nascidos de Deus são como uma folha soprada pelo vento. Aleluia. Abra em João capítulo 21. Vou reler um texto que eu li antes. João 21. Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse Simão Pedro: vou pescar. Eu já ouvi essa história. Não foi aqui que Jesus encontrou ele? Pescando. Agora Jesus morre, ascende aos céus, e Pedro fica perdido, porque o aio, o tutor, aquele que foi levantado como rabi, como mestre físico, não estava mais, e ele voltou para a sua essência.
foi pescar. Cuidar de si. Porque ele nunca se deixou de fato ser moldado pelo Senhor. 3 anos vendo sinais. E o pregador não era fraco, irmão. Não faltou unção. Não faltou mensagem. Pelo contrário, com 12 anos, estava ensinando os mestres. O que acontece conosco? Perdemos às vezes tanto tempo. Bom mesmo é eu estar salvo. Você não tem noção. Hoje eu orei por um rapaz, todo tatuado, e Deus disse para mim, é um evangelista, ele vai cuidar de muita gente. E no carro a Fábio falou, nunca tinha visto ele, primeira vez que entra na igreja. Mas se eu deixasse as minhas concepções julgar, jamais eu liberaria uma palavra dessa. Tatuado até aqui. Oh, Jesus usou ele hoje para curar pessoas. Ex-traficante. Jesus disse para mim que Deus levantou ele para cuidar de um povo ao qual ele entende. Não conhecia a história dele, mas Jesus conhece. Cuidado, irmão. Queremos ensinar Jesus a ser Jesus. Queremos rotular, mas ainda estamos com a espada. E na hora do problema, a gente, resolve o problema. Eu não sei você, mas já peguei empréstimo, irmão. Você tá doido. Dobrar o joelho que é bom é difícil, só quando acaba as portas. Já resolvi muita coisa que Deus não pediu para resolver. Aleluia. Aleluia. E eles estavam pescando, não é isso? Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Não parece o texto que eu li antes? Mas esse texto aqui foi 3 anos caminhando com Cristo. Tem bagagem, tem história. Mas agora tem condenação também. Porque tudo o que disse que ia fazer não fez. Porque confiou em si. Julgou o coleguinha do lado. Eles te negam, mas eu não. Eu sei, eu sou forte. Cuidado, irmão. Só existe um juiz. E não é você e nem eu. Se alguém dá conta de cair, porque a Bíblia diz o cair é do homem, e eu sou homem, o levantar é de Deus, e é Ele que nos sustenta em pé, que nos garante na caminhada. Aleluia. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o reconheceram que era Ele. Como assim? Não adianta caminhar junto. Tem que conhecer o coração.
caminhar com alguém e fazer só o que você quer, nunca te dá a conhecer o outrem. Às vezes estamos juntos, mas estamos longe, irmão, porque não olhamos nos olhos, porque de fato não queremos saber o que o outro quer. Sabe, Jesus, ele disse: o que tu queres que eu te faças? Jesus não sabia do nosso problema. Mas é assim, a gente já sabe o que o outro precisa. Fulano tem que se converter, sim ou não? Se meu marido não mudar, e Deus está usando o ferro para molar o ferro, como dizem Provérbios. Deus está usando ele para mostrar a tua maldade, está usando ela para mostrar quem tu é, está mostrando o deserto para mostrar o quanto você confia no que tem, a falta para mostrar o quanto você é inconstante. Pastor, você não tem problema, você está doido. Hoje eu chorei quando eu vi os meus filhos. Estou vivendo um monte de trem, mas sabe uma coisa que não falta? Salmos 23 diz: dele não terei falta. Não é das coisas, é dele que eu não vou ter falta. É dele que eu não terei falta. Se tu não for comigo, eu não irei. Não me movo. Não, mas eu te dei o anjo da bênção. Não quero o anjo. Eu quero é tu, Senhor. Eu quero a tua presença. Aleluia. Então Jesus lhes disse: filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam: não. Por quê, irmãos? Porque estavam confiando em si. Mais uma vez, fazendo coisa de homem. Pastor, mas não tem como separar as coisas? Claro que tem. Deixa eu te contar uma coisa. Você só está vivo pela misericórdia de Deus. Você querendo ou não querendo. Pelo contrário, a presença de Deus está em todos os lugares. Até no prostíbulo, até no ladrão, seja onde for. Eu lembro o dia que Deus me ensinou isso. Estava num lugar e eu sabia que aquele homem era do arco-íris. Quem está entendendo o que eu estou falando? Da galera. E ele estava com muita dor. E eu, religioso, com a espada na bainha, como é que eu vou orar por um pecador? Sim ou não, irmãos? Não é assim? Não tem como Deus entrar ali, porque ele tem que ser santo. Jesus disse para mim: não diga nada para ele sobre o arco-íris. Ele sabe. Só diga que eu vou dar um abraço nele. E foi simples a oração. Eu disse: Pai, eu sei que tu o ama. Toca nele. Toca nele. Quando eu abri o olho, esse homem estava com o olho arregalado desse jeito, com os pelos do braço tudo em pé. E ele disse: que é isso? Eu disse: um abracinho do Pai. Cadê a tua dor?
E ela sumiu. Pastor, então ele se converteu e virou um crente. Nós somos abraçados por Deus todos os dias, só não percebemos, porque a glória de Deus é a natureza. Romanos capítulo 1 diz isso. O homem é indesculpável, porque todos os dias Deus se manifesta ao homem. O salmista diz: ainda que eu queira me esconder no mais profundo abismo, lá tu estarás. Tu pode te esconder dele? Não. Mas Pedro voltou a pescar, com muito remorso, porque falhou na missão. Alguns ainda disseram, Guilherme, nós achávamos que era ele. Acabou a fé, né, irmãos? Por quê? Porque olhamos para a circunstância. Aleluia. Disse-lhe eles: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-a, e então já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava. Preste atenção. É Pedro, irmãos? Foi o único que não saiu da cruz, cuidando das mulheres. Mesmo que não entendeu o que era a cruz ou o que estava acontecendo, cumpriu ao pedido de Jesus: cuide das mulheres. Todo mundo discutindo: não, esse vai ser o governador do céu, esse vai controlar isso. E João no peito de Jesus, pedindo nada, só estando lá. O amado. E o Senhor, assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois se havia despido, lançou-se ao mar. Não, você não está entendendo. Esse homem teve a segunda oportunidade de fazer a coisa certa, porque a primeira ele falhou. A primeira ele fez do jeito dele. E agora, meu irmão, que conversa de esperar barco chegar na beira do mar, da praia. Eu vou pular aqui e vou em direção a ele, desesperado. E acontece uma das cenas mais lindas da Escritura. Jesus olha para ele e diz: Pedro, tu filéu? Não. Pedro, tu agapau? Tu me ama mais do que aqueles para morrer por mim? Jesus volta lá no começo. Tu me ama mais que aqueles e a ponto de morrer por mim? E sabe o que Pedro disse para Jesus? Filéu, Senhor. Traduzindo: eu gosto de ti. Morrer não. Está entendendo? Ele entendeu quem ele era. Ele entendeu as suas limitações e reconheceu. E Jesus mais uma vez: Pedro, tu agapau? Tu morre por mim? Senhor, Deus, eu gosto de ti. Morrer não. E Jesus no final diz: ah, Pedro, tu filéu? Aí ele diz: ah, tu sabes, realmente eu gosto de ti.
mas tu vai morrer por mim. Tu vai morrer por mim. Porque agora você entendeu que não é a tua espada, não é a tua força, não é o que você conhece de mim, mas é o meu Espírito. Não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. Esse mesmo homem que fez essa volta, na hora de morrer, disse: não sou digno de morrer como meu mestre. Vira de cabeça para baixo e faça o que tem que fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque o propósito não é nosso, é dele. Eu lembro o dia que eu queria fechar a igreja, porque a igreja estava vazia. Tirei foto, mandei para o meu apóstolo, e ele disse: filho, fecha, porque me ama, estava me vendo sofrer. Na hora que ele falou assim, fecha, eu li a mensagem. Jesus disse comigo: quem te chamou? Quem te chamou? Foi o Senhor. Então continua. Perca o controle, deixa Ele te levar, deixa Ele te ensinar. Não caminhe com Ele sendo o Senhor. Negue-se a si mesmo primeiro. Tome a sua cruz e siga Ele. Eu amo Pedro, porque eu sou Pedro. Quantas vezes eu disse: dou conta, vou fazer. Eu lembro um dia que eu fui expulsar um demônio. Agora eu vou mostrar para eles que eu tenho autoridade. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Irmão, pensa que nesses minutos parece que demora uma eternidade. E de repente a fé foi embora. E aí eu me submeti e disse: Deus, dentro do meu coração, a autoridade é tua, o poder é teu. Faz mais uma vez. Aí eu disse: sai. E saiu. Por quê? Condição de coração. A Ele toda honra e toda glória. A Ele todo louvor e toda majestade. Eu me admiro com um sacerdote que pega um bebê no colo e ele diz: os meus olhos viram a salvação. É fé demais, não é, irmãos? Ver um bebê e entender que ele é a salvação é entender que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não precisamos ver a obra pronta, precisamos confiar naquele que nos guia. Da mesma forma que eles obedeceram lançando a rede, todos os dias Jesus diz, por meio do Espírito Santo: lança a rede, faça, vá para a direita, pare, cale-se. Porque tem hora que dá vontade de falar, irmão. Dá vontade de se defender, irmão. Tem hora que dá vontade de dizer sim ou não. Mas às vezes a gente faz e Deus fala: filho, mais uma vez tu botou a mão. Que isso, pastor? Você não peca, é um querubim. Ah, conversa, irmão. Esses dias no trânsito, estava dirigindo, o cara foi e me fechou e eu fiquei com raiva, irmão. Aí eu fui e fechei ele. Fui na frente e fechei ele. E na hora que eu fechei ele, eu falei assim: se tu quiser vir, eu vou. Dentro do meu coração. Aí ele dobrou.
Aí Jesus falou assim: se ele viesse? Eu falei assim: eu não sei, Jesus, eu acho que eu ia. Mas doeu tanto quando ele disse: ainda está aí dentro o Adão, mas eu estou contigo. Deus sabe como está aí dentro, irmão. Deus conhece os quartinhos da nossa vida, os rompantes, mas Ele não te abandona. Por quê? Porque Ele acredita em você, mas você precisa acreditar nele. Você precisa entregar a tua vida de fato para Ele. Não basta só caminhar com Jesus. Se entregue ao propósito. Sabe, irmãos, pare de se comparar aos outros. Esse dedo ainda faz parte do corpo de Cristo. Esse braço ainda faz parte do corpo de Cristo. Não importa para que Deus te chamou. Você está no corpo. Você está no corpo. Você está no corpo. Irmãos, talvez eu não vou ser um Billy Graham, mas se eu fizer o que Ele me pedir para fazer, o meu galardão é igualzinho, porque eu fui fiel. Talvez Deus não sopre o meu nome, mas para aqueles que Deus me usar, irmão, por que você está falando isso, pastor? Para você entender que aonde Ele te levar, você é luz. Aonde você for, as pessoas vão olhar a carta viva de Deus. Mas sabe, antes de ser homem de Deus, nós somos homens. Você riu muito ontem? Bobagem, né? Nós somos pessoas. Estamos aqui para fazer coisas de gente. Mas o coração tem que ser um altar. Faça tudo para o Senhor. Esteja com o Senhor em qualquer lugar. E não importa, irmão. Não importa. Ele não está aqui para te condenar. Contanto que você se entregue para Ele de verdade. Porque o soberbo, ele resiste. Mas mesmo o soberbo, ele busca no mar e dá mais uma oportunidade, e mais uma, e mais uma. Mas não deixe o cálice da ira de Deus se encher. E não faça como Judas, que quis resolver do seu jeito, que quis fazer aquilo para reparar. Não. Entrega os teus caminhos ao Senhor, e Ele endireitará as veredas. Pastor, Deus me chamou para ser um reparador de brechas. Então interceda, irmão. Interceda pela minha vida. Interceda pela vida do perdido, pela do pastor, pela da pastora. Não importa onde Deus te colocar, seja um atalaia. Continue. Caminhe de fato, mortificando o teu eu, se entregando para o Senhor todos os dias. E todos os dias, irmão, como diz a oração do Pai Nosso, assim chamada: Pai Nosso nos dai hoje. Porque todos os dias, o maná inclusive era todos os dias. Mas sabe de uma coisa que quase ninguém ora? Não me deixe cair em tentação. Livrai-me do mal. Sim ou não, irmãos? Somos bons para pedir, mas não para se entregar. Me usa, faz, acontece, me dá. Mas não reconhecemos o quanto precisamos dele.
espero que você se sinta abençoado com essa mensagem. Eu sempre pergunto, irmãos, se tem alguém no nosso meio com alguma dor. Sabe por quê? Vir para a casa do Pai e ficar doente não é bom. Sim ou não? Tem alguém com dor? Com dor. Tem? Está doendo aonde? Na perna. Bota a mão na perna dele, filha. Bota a mão na perna dele. Fala assim, obrigado. Não precisa levantar não, só botar a mão. Bota a mão, pode botar no chão. Bota a mão, fala obrigado. Tira a mão. Levanta. Cadê a dor? Hã? É o quê? Passou. Profeta. Profeta, a mulher, tá vendo? Sabe por quê, irmãos? As pessoas costumam olhar para o homem de Deus e acham que é o homem que faz. Não, ficou no quarto preso. Foi, Guilherme? Lendo a Bíblia 24 horas. Ou tu crê ou tu não crê, irmão. Ou tu entra nesse negócio ou tu não entra. Mas uma coisa que nos afasta desse lugar é isso aqui, ó. Os nossos medos, nossos anseios, nossa cultura. Some. Não é assim? Amém, irmãos? Tem mais alguém com dor? Irmãos, alguém tem um problema numa parte íntima? Ninguém olha para trás. Eu quero olhar para você, só faz com a cabeça se alguém tiver. Coloque a mão no seu coração. Pai, visita, Pai, os teus filhos nessa noite. Eu oro, Pai, para que alguém, Pai, que tenha, Pai, hérnia, Senhor, seja curado. Que haja cura na hérnia, Senhor. Eu oro, meu Deus, para que corações nessa noite sejam sarados. Tu disseste, Senhor, que se nós tivéssemos ouvidos para te ouvir de fato e olhos para te ver de fato, Senhor, o Senhor nos curaria. Nessa noite nós estamos abertos, Senhor, à tua mensagem, à tua voz, à tua palavra. Nós não estamos simplesmente caminhando contigo, mas nós estamos conectados contigo. Nós vamos comer esse peixe na praia contigo, desfrutar o momento de comunhão contigo, ouvir os teus planos e os teus propósitos, conhecer o teu coração.
esse Deus. Quer renovar a caminhada com Deus. Quer largar a espada. Quer dizer, Senhor, eu quis caminhar sozinho. Tem uma canção do Diante do Trono que diz: como criança. Muitas vezes nós somos como criança. A gente quer tomar a rédea. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora. Você que quer fazer isso com o Senhor, quer renovar o voto. Ele está te vendo, irmão. Jesus viu Pedro lá no barco. Pai, eu sei que o teu perdão é manifesto neste lugar. Eu perdoo, Senhor, a tua igreja conforme a tua escritura diz. Eu libero, Senhor, a tua bênção sobre a tua casa. Eu libero, Senhor, todo o coração dos teus filhos de acusação, de mágoa. Meu Deus, escreve uma história nova. Confirma, Senhor, os propósitos e os desígnios do teu coração. Pai, que o propósito seja estabelecido conforme a tua vontade, para a tua glória. Que haja, Senhor, corações rendidos a ti totalmente. Que nós possamos te seguir, Senhor, o Senhor dos senhores. Perdoa, Senhor, pelas vezes que nós agimos, ó Deus, desnecessariamente. Colocamos as nossas forças e nos tornamos malditos, porque agimos no nosso braço. Mas que haja, Deus, o restabelecimento do teu governo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos negócios, sobre a nossa prole, Senhor, sobre o nosso ministério. Homem, eu vim neste lugar para dizer que eu te perdoo, para tu saber que não existe acusação sobre a tua vida. Rakasu Kebekai, tu és para mim como Pedro, caminhou comigo, te encontrei no barco, tu pegou tua espada, mas hoje digo para ti, com a força que tu tem, vem, porque vou te ajudar, vou te capacitar. Tu és para mim um escolhido. Não estou olhando para o teu passado, mas para o propósito que tenho contigo. Quantas vezes tu tentou tirar a tua vida? Te amei e te amo. Te amo. Não seja rebelde. Não seja rebelde. Estou te agrupando mais uma vez, porque tu és minha ovelha. Tu és um pastor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti